Agora a gente vai ver, então. Ô, Mules, eu mandei pra você no zap, o Abel. Vamos ver o que o Abel falou. Porque o Abel, no último jogo, que ele entrega o campeonato, né? Ele fala que quando chegar no momento correto, Não, ele... gente, ninguém tá falando que não é pênalti, é pênalti. Não, pelo pô. amor de Deus, gente. Pô, usa o Caralho, cérebro que da moral, burro. mané. Nossa, olha... vamos lá. O Abel fala que quando chegasse o momento correto, ele ia falar sobre esse campeonato. Ele disse isso, né? Aí ele não conseguiu se aguentar, porque eu acho que ele tava esperando terminar o campeonato, mas não se aguentou, porque tomou Acabou. outra ataca. Mas acabou o campeonato. Outra ataca. E aí com certeza ele viu, putz, se eu Ficou feio. ganhasse esse jogo, ia ter campeonato, hein? Mas eu não ganhei. Eu perdi, né? Nem empatou. Eu perdi de novo, né? Não jogando nada, porque tá eu botei mal- os reservas. Você tá maldoso. O maldoso é o Abel, tá fazendo isso que eu sou palmeirense. Você é maldoso. É isso que eu digo pra você. O Abel, galera, ele fez o tudo ou nada. Tudo ou nada. Não, ele fez Essa nada. Não, Ele fez nada. O que ele fez foi nada. essa final da Libertadores é tudo ou nada pro Abel e pro Palmeiras, tá? Ele simplesmente arriscou tudo que ele podia e é isso aí. E aí vamos ver sábado, porque realmente tudo pode A acontecer. situação Futebol, vai dar né? Se ele perde, vai ficar um pouco insustentável algumas coisas aí. Exatamente. E aí, se o Abel sai, vai embora do Palmeiras, vai embora do Brasil, por causa do Flamengo, todos vocês têm que nos agradecer, entendeu? Que a gente conseguiu essa Por causa façanha. do Flamengo, É cara. claro. Ué, quem quer ter condição de ganhar do Palmeiras nessas duas aí? É o Não, é Mengão. porque ele jogou time reserva. O Grêmio ganhou. Todo mundo ganhou. Não. Não é por causa do Flamengo. Não. Bom, vamos ver o Cruzeiro pega o Ceará, né? Cara, o Ceará vai estar fudido, tá? Tá nada. O Ceará ganhou do Cruzeiro pelo jogo. E assim, segundo o que tá escrito aqui é pra expulsar. Então, assim, O que, Ah, que é? tá escrito aí? porque a interpretação do cara realmente dá. Pela Não, imagem do que a VAR. gente viu, Ele tá certo em dá pra chamar porque ele acha interpretar. isso. É. Ó, tá aqui, ó. Impedir a marcação de um gol, anular uma clara chance de gol. Ele não impediu Não foi o do gol, né? É anular uma chance. É isso. Anular uma clara oportunidade de gol. É. Quando o jogador cometer uma infração contra o adversário dentro da sua área de pênalti, que anula uma clara oportunidade de gol e o árbitro assinala um pontapé de pênalti, o jogador é advertido se a infração tiver tido numa tentativa de jogar a bola. Em todas as outras circunstâncias, por exemplo, agarrar, empurrar, puxar, sem possibilidade de jogar a bola, o jogador tem que ser expulso. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, pô. Empurrar, puxar, sem a possibilidade de jogar a bola. Foi o que aconteceu ali, pô. Eu acho que dá aconteceu. pra ter essa interpretação. Querendo ou não, foi o que aconteceu, tá ligado? Mas eu acho que, sei lá, eu acho que é uma briga por espaço, assim. Ele tem que pular porque o cara joga o corpo, entendeu? Tudo bem, mas... E aí eu acho que é uma inteligência do Arthur. E assim, é porque, mais uma vez, eu vou repetir como eu penso nessas paradas. Eu acho que a gente fica esmiuçando a regra o tempo todo Total, pode pra ser isso tentar também, claro, achar uma situação de vermelho e isso me incomoda. Porque a gente joga menos futebol e quer jogar mais a regra. A regra, total. Isso aí é um fato. E isso faz com que isso e qualquer outra disputa na área ganhe outro peso, pô. E a disputa na área, se a gente não puder ter contatos maiores, fudeu, pô. É tudo pênalti, é tudo vermelho. Não, mas pênalti é realmente. Não, né? não, pênalti sim, mas eu falo tudo pênalti, tipo assim, por exemplo, falando de mão, de trava, Aham. tudo vira pênalti, tudo. E eu acho que o pênalti, cara, ele tem um grau diferente da falta, sabe? De fora da área. Óbvio que uma falta na área é pênalti, mas assim, a imprudência dentro da área, eu acho que ela tem que ser considerada diferente, assim. Entendi. E não no sentido de, a imprudência não deixou ser um gol. Não. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Tipo assim, essa, pra mim, por exemplo, esse lance no meio de campo, ele não marcaria, ele não seria expulso. Sim, ué, mas a Sim. distância do gol é o que Não, importa não. nesse caso. Então, mais ou menos. Porque, mas- porque se ele tá fora da área e ele vai chegar na cara do gol, eu não sei se ele dá vermelho. Você tá falando que se fosse o Doxo fora da área, você acha que não Não, seria eu pra acho que não vermelho? seria pra vermelho. Porque ele ia falar que a possibilidade de um cara chegar e não foi uma falta tão antidesportiva, entendeu? É. Enfim. Mas assim, Esse é meu é ponto, passivo, mas- dá pra ver que é. Dá, sim, que pela bem mais regra, passível de expulsão do que não. Mas tem que ver o sentimento também, né? Exato. Eu não vou nem responder um monte de burro que tá falando merda, tá? Então, Caralho, hoje vagabundo tá pra não, explicar. é umas perguntas de uma falta de noção que é melhor deixar quieto. Vamos lá, ó, atenção. E aí o Abel, tá, começou a choradeira. E aí ele novamente lembra do jogo Cala a contra o boca, São William. Paulo,
que foi, né, o maior escândalo, um dos maiores escândalos da era pós-VAR, ele colocando... Olha, vamos lá, vai. A diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta, nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Será que há diferença naquela bola que Bota o bateu? próximo aí. Ele tá, de novo, reclamando que os árbitros não estão dando as coisas pra ele que dava antes. É porque, assim, realmente, até o jogo contra São Paulo e Palmeiras, era quase um pênalti mandrake por rodada pro Palmeiras. Aí depois aquele jogo, putz, começou a ficar feio. Só que logo depois, teve lá 2 lances não expulsão, claro, o Gustavo Gomes dando porrada em que ele quisesse, também era expulso. Isso ele não lembra, né? Mas aí continua. Ah, o pênalti do São Paulo, naquele dia lá, né? Não entendia sobre isso. Eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. Quê? Não. Isso. Bem, eu não vivo Não, com mas o pior cis. pra mim não é isso. Eu não vivo de cis. Mas se tivesse o pé... Cara, sabe o que ele tá... Agora, sabe o que Caralho, o tá Abel é Tem pica. mais, Não, tem mais. não, salva de palmas. Vou te falar o que tá acontecendo. Tem mais. Ele está se perdendo na própria narrativa. Caralho! Ah, esse foi um meme que o De Sola fez desse lance, dá uma olhada. Não entendia sobre isso. Eu não vivo com os ses. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. Bota o próximo aí. Ai, caralho. Ele é foda, não. Tem que dar uma salva de palmas. Não tem ninguém que seja mais aliado do entretenimento do que Abel Ferreira, cara. Ninguém dá mais a vida pelo showbiz do que esse cara. pô. Agora é o Abel falando que querem criar uma narrativa que o Palmeiras entregou o campeonato. Não entregou? Ué, não foi ele mesmo que falou? Bota aí. Caralho, que é isso, gente? Que é isso? Bota aí. Estão as pessoas aí agora que querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta. E elas são todas legítimas, eu também é legítimo da minha parte responder diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto, o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado, ou na sexta, se estiveres lá quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto. E como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde Já eu foi quiser, pra certo? aí, já foi pra aí. Foi pra democracia, pô. Pela Estão as pessoas aí Vou agora que trazer querem... uma informação. Ah, informação? O Abel, a gente conhece ele desde 20 que tá no Brasil, correto? Aham. Pela primeira vez, eu vejo ele se embananando Ele tá se embananando. nas próprias pernas. Como assim? Essas paradas, a parada do si, essa parada da narrativa, quando ele não consegue responder a pergunta, e ele... Porque antes ele já tinha as narrativas criadas por ele. Aham. Ele já Não, trazia ele o sempre- ele juiz vem sempre com as e frases tal. prontas, pô. Só que agora ele não conseguiu se justificar pelo time reserva, ele não conseguiu se justificar pelo cansaço, ele começou a jogar pro calendário, ele começou a se perder dentro Não, e aí disso. o próprio Flamengo não pontuou e É, tudo mais. e tipo, quando você vai ver, ele falou de 5 jogos que tem erros de arbitragem, mas nenhum desses jogos é os últimos jogos aí. Só tem o do Vitória. Sim. Entendeu? É. Então quando você começa a analisar isso, você fala, opa, mas ele claramente se Não, e embananou outra nas coisa respostas, também, velho, pela que é um primeira negócio vez. muito ridículo do Abel, porque assim, irmão, você acompanha as coisas, né? Ele reclamando desses pênaltis aí, que todos esses aí que ele falou,
houve dúvida. Tipo, o comentário geral da mídia não era... Mas é não pra gente listar os que pênaltis nem- que foram marcados pro Palmeiras que não era pênalti? Não. Pois é, tem A isso. gente vai, não, a gente vai listar os que o Flamengo não teve, vai listar o que o Cruzeiro não Claro, teve, todo vai listar o que o mundo. Sport não teve. Claro, Ninguém vai- cara, mas é porque o negócio, ele ficou tão vidrado com esse negócio do jogo do São Paulo, é porque ou do jogo do São Paulo, e aí eu acho que isso que bugou ele, porque o pênalti do jogo do São Paulo não há contestação, não existe argumento que defenda aquilo ali, e ele fica tentando pegar todos esses outros lances, comparando com E esse, seria ele muito tá mais maluco, fácil pô. ele só assumir que o juiz errou. Sim. Você entende o meu ponto? E aí, Sabe por quê? Quanto menos você vai puxando um ponto ao contrário, menos os jornalistas puxam essa pergunta de novo. Sim, e aí assim, o Palmeiras, cara, os últimos 5 jogos tem um desempenho ridículo, é um desempenho de rebaixado, tá? O desempenho do Palmeiras nos últimos 5 jogos é um desempenho de rebaixado. São 3 derrotas e 2 empates, gente. E o Abel tá falando que é por causa de arbitragem isso? Você ficar... Agora fez 2 gols, mas até então eram 4 jogos, 1 gol feito. Com o time titular, tá? Reserva foi só esse. O reserva fez mais gols, pô. O reserva foi gol, é verdade. Então, assim, aí já teve outra, não essa, mas antes que ele tá reclamando da suspensão do Abate Abel, pelo amor de Deus, gente. Sem o meu juiz preferido eu não consigo. Que isso, pô. cara? O cara. Aí o Abel tá um pouco. Tá lelé, tá? Tá. Como o jogo me fala? Delulo? Tá delusional. Delulo. Tá. E aí, o que aconteceu? Aí isso. Tá lá, que Bubu, aconteceu tá lá, agora, Bubu. Tá lá, Bubu. O que aconteceu agora. Aí a foi Carminha teve que vir falar. Foi né? mais surpreendente ainda, porque a Leila. Peraí, a gente tem o do Samir primeiro? Tem o do Samir, ô Mules? O Tem Samir falou Funari? antes? O Funari disse que o Samir tinha falado. Porque o Abel deu essas declarações e ele reclama do calendário, reclama da arbitragem, não sei o quê. Aí o Samir foi puxar, tipo... Eu não vi, eu quero ver o que ele falou. E aí teve repercussão e a Leila veio falar. Tá. E aí, adiantando pra vocês, galera, a Leila deu dentro do Abel, gente. Um amigo tá Coisa falando que... que a galera Aí, da o TNT Samir. falou disso, que eu tô vendo muito TNT. Eu falei, cara, eu nem vi TNT. Eu nem sabia que ele tinha falado que ele tava embananando. Pra mim é muito claro, pelo que a gente já pegou aqui, que ele tá embananando. Dá um play. Ó, presidente CBF, vai lá. Vocês burros aí. Caralho, a galera hoje tá pra pico, hein? Porra, Olha, burro pra caralho. a gente vê cada rodada, as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, fala. Então, para mim é muito natural. Acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também melhorar nossa arbitragem. Mas... E assim, o que ele falou... Chat GPTs ele falou. Isso, que acontece a vida inteira no futebol brasileiro. É. Só que a Leila veio e falou sobre isso. E a gente vai ver a Leila falando. Agora pode botar aí. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é, esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso. E, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Perfeito! Foi bem. Palmas pra tia Leila. Palmas! Um amigo Perfeito! falou assim, por que o Samir tá com a gravata do Grêmio? Então, galera, Caras são foda. o que a Leila falou é o correto. Enrabou o Abel, né? Enrabou Abel. Enrabou Abel. É. E cara, mas isso que a Leila falou era o que o Abel tinha que ter falado. Então, mas eu posso Você tá falar, por entendendo? isso que eu tô te falando, Dava. Eu acho que o torcedor ia ficar mais do lado dele. Não, total, Sabe? não. Óbvio que tá Dava. puto, tá perdendo. Mas, caralho, você tá perdendo, você tá puto, aí vem o treinador falar essas loucuras, Não, pô. eu acho que
é se perder no personagem quando ele Não, faz ele se isso. perdeu no Tipo, personagem. ela foi muito clara, porque pra mim, sabe o que tá parecendo? Que ela tava limpando a merda que foi feita. Pera aí, gente, não é isso não. Porque se o Palmeiras ficar nessa página, tá fudido, Dava. Não, o que Tá fudido, essa narrativa vai virar contra ele em algum basicamente momento. o que o Abel fez foi This is corruption, this is theft. Foi John Textor. Só que o pior, sabe o que é o money, pior? pô. Igualzinho. E é Então. sempre. E quando foi que o Textor falou isso? Depois de ser humilhado, tomar virada e perder o Mas campeonato. sabe o que é o pior? O pior não é ele falar isso, o pior é ele embananar nas próprias palavras dele, Caio. Do Si não dá. O do Si não dá, gente. O que ele fala do Si não dá. muito pica. E aí depois ele começa a falar de pênalti. Em nenhum momento ele cita que tem problema no time. Em nenhum momento ele cita que teve dificuldade. A parada é sempre ou é o juiz ou é o próximo. Então ele tá de sacanagem. Aham. Porque o torcedor fala, não, era melhor ele falar, velho, vou corrigir esses problemas, a gente tá tentando corrigir, porque o jogo que vai importar pra gente agora é o de sábado, e acabou. Era isso. Mas não. O que a Leila fez, ela deu uma aula de sinceridade pra ele. Falou, irmão, é assim que faz, não tem nada a ver isso. Se a gente fala, é porque se ficar nessa, fodeu, dá. Claro. Se ficar só nessa desculpinha de juiz, fodeu. Aí, porra, o cara nunca tá errado. É, isso aí. O Pô, Abel é isso. sabe? Então eu acho que ele A se culpa é passou de todo mundo, completamente. menos e ela dele, deu pô. uma enrabada nele. Foi, e foi tranquilamente. muito correto isso aí, na verdade, né? Foi muito correto a Leila, porque esse discurso não ajuda o Palmeiras, nem ela, nem o Abel em nada. Esse discurso não ajuda em nada, sabe? A decisão de levar os reservas para Porto Alegre para jogar contra o Grêmio foi do Abel. E só dele. Ele fez isso e ele tem autonomia, né, no Palmeiras para fazer isso. E ele tomou essa decisão. Faltando 9 pontos em disputa, o Flamengo tinha um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro e tinha dificuldades que nem o Palmeiras teria também, porque tem o jogo da Libertadores. Óbvio que o Flamengo não ia com tudo que tem, com o foco que tem, então poderia perder o jogo, não perdeu o jogo, mas perdeu o ponto. O que era natural de acontecer. Só que o Palmeiras foi lá e perdeu pro Grêmio e na verdade, tem risco de perder. Assim, é só o Cruzeiro ganhar o jogo dele contra o Ceará que o Palmeiras perde a vice-liderança, vai pro Cruzeiro. Não, né? e o Palmeiras. Mas um pouquinho o Mirassol provavelmente- chega. Não, provavelmente eu já acho que dependendo do resultado, o Palmeiras também já meio que larga o campeonato. E o Vai, Palmeiras semana que vem. terminando em quarto colocado, pega vocês um pouco? É possível. Acho que não vai. Mas é possível. Se o Mirassol ganha, vai 6-6. Porque o Mirassol já tem um jogo ainda a fazer, vai É. 66. Então se o Palmeiras porque perder o o Flamengo próximo, pode vai ganhar- a Se o Flamengo 69. ganhar, o próximo acabou, né? Não. Não, Tô tô falando falando do Flamengo. Palmeiras. O Flamengo já é campeão. Eu sei, mas por que eu tô falando Não, isso? Flamengo Porque é campeão. Flamengo e Mirassol a última. E aí, exato, o Mirassol... É, então aí se o Flamengo ganhar o próximo acabou, o e Flamengo vai de reserva pra Mirassol. Exatamente. É. Não, Então, cara, se o Palmeiras terminar no G4, aí é vexame. Podemos trazer aqui? É. Cara, então. Podemos? Não, se o Mirassol chegar. Não, Não, mas se foi- o Palmeiras mas foi mais terminar ou no menos. quarto O campeonato- colocação, é vexame. O campeonato de 22 foi mais ou menos o que o Flamengo terminou em quinto em 22. Não, porque o Palmeiras se terminar em quarto vai ser o Botafogo de 23, gente. O Palmeiras pega Vai ser o quem? Botafogo de Ah, é 23. verdade. O Palmeiras vai ter colocado na liderança, vai ter aberto distância Vantagem. e vai ter Sabe se que é o fudido pior? toda na sequência. É que é bem E possível. terminado no G4. Mas eu Nem a posso vice-liderança, falar? pô. Se ganhar a Libertadores vai ser isso. Não, aí foda-se. Não, mas Foi se o caso ganhar- do Flamengo. Mas eu acho que Foi o caso do não, Flamengo. mas eu tô falando que se você ganhar a Libertadores, ele vai simplesmente cagar nos outros jogos. E aí realmente os outros vão passar ele. Cara, até o Flamengo de Jorge Jesus, depois de gol Libertadores, tomou de 4-0 pro Santos. O pô. Santos, é Foda-se. verdade. Então, assim. Mas- Se o Ele Flamengo ganhou ganhar a tudo, Libertadores, ganhou ele tem que ganhar o e o jogo. brasileiro, já tinha ganhado os Tem, dois. tem. Hã? Já tinha ganhado os dois. Já chegaram os Só que o dois. Flamengo, o ano dele termina na quarta-feira porque ele tem que viajar pro Mundial, né? Pro Intercontinental. Caralho, tem isso ainda. Meu Você Deus. não vai? Você não vai? Meu Deus, cara. Não Partiu acaba. Catar, partiu Catar. Gente, eu achando não. Vai ter Libertadores, Não. acabar o Brasileiro, acabou. Partiu Catar. Não, Não, partiu Interconti- Catar. Intercontinental. Ó, Contra quem ganhou? Contra Paris? Paris. É o Paris PSG. Saint-Germain. PSG. Ó, o Bibito Mestre mandou aqui. Cara, é verdade. Tem que Bibi ter, Totô? né, tem que ter alguma punição pro Abel. Vocês têm noção de quão sério é isso? Ele reclamou porque não está sendo mais ajudado, ainda cobrou ajuda pro árbitro que ajudava. Então, ele não falou com essas palavras, mas É, eu entendo que as pessoas perfeito. interpretaram isso. Perfeito. Porque ele fala, não deram pênalti aqui, não deram pênalti aqui, não deram pênalti aqui, não deram pênalti. Pô, só ganha com pênalti, porra. E bola rolando, e aí? Quando, né? Porra. Mas calma, né? Se ele falasse isso, é o texto, porra.